O Brasil às beiras do comunismo. A nação precede ao Estado. Uma nação, para existir, ela tem que estar fincada em 3 pilares: povo, território e Estado. Uma nação próspera, esses 3 pilares são firmes. Primeiro o povo, depois o território e depois o Estado. O povo, para ter uma boa convivência dentro deste território, ela precisa ter regras bem definidas. E essas regras deverão estar escritas para que todos possam cumpri-las. Essas regras nós vamos colocar no contrato social de convivência dessa sociedade. Nós vamos chamar isso de Constituição e suas leis. Então, o povo que é dono da nação, que é dono do território, das terras, das fazendas, dos imóveis, das casas, dos comércios e etc., dos veículos de transporte, o povo que é dono de tudo isso, ele vai escrever essas regras e vai entregar para alguém controlá-las. Quem é este alguém? É o Estado. O Estado, então, está servindo a população. Quem vai executar e ganhar dinheiro e ficar rico e controlar como ficar rico é o povo. E o Estado vai simplesmente verificar quem é que está descumprindo essas regras, que são os criminosos internos. Também há o risco de uma guerra externa, de um outro país atacar esta nação. Então, nós, o povo, vamos passar poder para o Estado formar um exército para uma força armada para nos defender de possíveis ataques externos. E vamos dar poder, então, para essas pessoas que formam o Estado. Aí é que mora o perigo. Essas pessoas, então, que vão fazer parte do Estado, elas terão um poder, e é muito importante, nessa Constituição, a gente limitar este poder para essas pessoas, que senão elas podem usar esse poder contra o próprio povo. Nós erramos na Constituição de 1988 e permitimos que essas pessoas que estão no Estado ficassem com poder demais. E então, essas pessoas começaram a puxar para o Estado, para elas, obrigações que não lhes são naturais, como saúde, educação, transporte e assim vai. O Estado começou a puxar para ele o que não deve. Vou citar um exemplo. A saúde. O Estado promete que vai dar saúde à população, que é muito bonito. Ele é contagioso, essa ideia de o Estado dar saúde para a população de graça e de qualidade. Porém, o Estado cobra das pessoas, do povo, o recurso que depois vai ser dado ao povo. Olha que ingenuidade da nossa parte. Nós vamos entregar o dinheiro a alguém, porque o Estado é alguém, é pessoas. Nós entregamos o dinheiro a essas pessoas e essas pessoas depois, quando a gente ficar doente, eles vão pagar o nosso tratamento. Que ingenuidade! Por que nós, ao invés de entregarmos o dinheiro para essas pessoas, nós mesmos não ficamos com o dinheiro e nós pagamos os custos do nosso tratamento de saúde? Olha que ingenuidade. A mesma coisa acontece para outros setores, tá? Educação. Por que a gente vai dar para o Estado o dinheiro que depois ele vai pagar a educação? Nós mesmos, o povo, devemos pagar na nossa educação. O que é comunismo, socialismo e capitalismo? Por que o Brasil está às beiras do comunismo? Vamos à definição das palavras comunismo, capitalismo e socialismo. Capitalismo está escrito no Wikipedia. Sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Mas a palavra importante aqui é essa, ó. Legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria. Privado, capitalismo, setor privado. Socialismo, olha a definição de socialismo. Doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição,
mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Olha aqui, enquanto que no capitalismo engrandece a propriedade privada, no socialismo suprime, faz a supressão da propriedade privada e dos meios de produção. Comunismo. Na definição, é bem semelhante. Organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Propriedade coletiva quer dizer não está no privado. Se não está no privado, vai estar lá no Estado. Então, no mundo existe apenas 2 sistemas socioeconômicos e políticos, que é à direita o capitalismo e à esquerda o comunismo, o socialismo. Todo o resto, todos os outros nomes dados a modelos políticos e econômicos, nada mais são do que fases da linha esquerda e direita, como, por exemplo, social-democracia, bem-estar social, neoliberalismo, liberal, conservador. Tem gráficos que coloca mais uma linha na vertical. Nada disso foge da linha original. Esquerda, comunismo, socialismo, direita, capitalismo. Portanto, o que é capitalismo? É a iniciativa privada grande e o Estado pequeno. O que é comunismo e socialismo? É a iniciativa privada grande e o Estado pequeno. O Estado deveria ater-se apenas à sua função original de cuidar do contrato social, da Constituição e da segurança externa e interna. Porém, o Estado, como eu disse, assumiu funções que não é dele. Vamos ver em que situação que o Brasil está. Eu dividi o Brasil em 9 setores econômicos: energia, financeiro, saúde, educação, indústria, comércio, agricultura, transporte e comunicação. O setor de energia, 100% dele está na mão do Estado. Vou citar exemplos: Petrobras, CEMIG, Copel aqui no Paraná, Furnas, Itaipu, Eletronorte, Eletronuclear e assim vai. Todo o setor de energia está na mão do Estado. Apenas na distribuição há algumas empresas que não são do Estado, mas o setor de produção de energia 100% na mão do Estado. Setor financeiro. O setor financeiro, 70% está na mão do Estado. Por quê? Nós temos 3 grandes bancos: Itaú, Bradesco e Santander. E do Estado, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Os 3 privados, na verdade, eles ganham dinheiro, ganham lucro às custas do Estado, através de altas taxas de juros que o Estado paga através da, vamos dizer, Selic, que são, a Selic define os juros que os bancos vão trabalhar. Quer dizer, o Estado emite títulos, diz assim: ó, eu vou pagar por este título R$100 daqui a 1 ano e hoje vocês me pagam R$50 por ele. É mais ou menos isso, tá? Não é isso hoje, mas já esteve assim, 50% ao ano. Quer ver um exemplo? Olha a taxa Selic. Olha esse gráfico da taxa Selic, onde que em 1997 a taxa Selic era de 45%. Olha, 2003, 26%. 2015, 14%. Hoje, graças ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro, a taxa Selic está em 3,25%. Portanto, os bancos, os grandes bancos, elas têm seu lucro tirado às custas do Estado, que não geram nenhum tipo de risco às instituições financeiras, e elas ganham dinheiro com o Estado, desobrigando essas instituições financeiras privadas de ir ao mercado e realmente correr risco e financiar a produção e o crescimento do Brasil. Elas vivem só às custas do Estado. O Estado é parceirão dessas instituições financeiras. Portanto, o setor financeiro, 70% está na mão do Estado.
Setor de saúde. Setor de saúde com o SUS, 80% está na mão do Estado. Existe plano de saúde, hospitais privados, mas a base e a sustentação é o SUS. Educação, 90% está na mão do Estado. Existem 109 universidades estatais. A educação do segundo grau está na mão das unidades da federação, os estados. A educação básica está na mão dos municípios. 90% da educação está na mão do Estado. Então, um exemplo. Um país sendo doutrinado por algumas pessoas, o MEC é formado por pessoas. Algumas pessoas lá, todas elas esquerdistas com tendências marxistas, leninistas, escrevem uma prova onde que toda uma população que está entrando para o mercado de trabalho está crescendo, toda uma geração tem que responder perguntas feitas com base na ideologia desse pessoal lá do MEC. O Enem é uma aberração. Na China não tem o Enem. Na Coreia não tem um tipo de Enem. O Enem é uma das piores coisas que a nação fez para ele mesmo. Com a desculpinha de que vai dar benefícios para as pessoas. 5. A indústria. A indústria tem pouca influência do Estado, mas o Estado dá uma carga tributária muito grande para a indústria, cerca de 45% a 50% sobre a indústria, fazendo com que a indústria tenha como sócio um Estado. O Estado tem interferência, então, na indústria. 50%. O comércio. O Estado tem pouca interferência, mas todo comércio legal tem uma maquininha, aonde que ali o Estado está sabendo o que ela está comprando e vendendo e ela lhe cobra altas taxas de impostos. Vamos dar 20% de interferência do Estado no comércio. Agricultura, também 20%. A agricultura tem pouca influência de controle, só mesmo na cobrança de impostos, e vamos dar 20%. Fazendo uma soma, a comunicação. Nossa, comunicação é algo que tem que ser destacado. Globo, Band, SBT, Record, 4 grandes canais de comunicação no Brasil. Do ano 2000 ao ano 2016, o Estado investiu só no Grupo Globo 10,2 bilhões de reais. Durante 16 anos, 10,2 bilhões com B. Não é milhões, não, é bilhões. É mais de meio bilhão ao ano. Como que um grupo de comunicação privado recebe um investimento desse do Estado, a título de propaganda, etc. É muito dinheiro. É o tal do amigos do rei. Não tem como uma empresa dessa quebrar. E agora que o Bolsonaro cortou isso para 150 milhões de reais, eles estão loucos da vida. Vão fazer de tudo para derrubar o Bolsonaro. Portanto, o setor de comunicação está sob controle do Estado em 70%. E 9, o setor de transporte. O transporte tem menos influência, mas os ônibus municipais, o transporte municipal urbano está na mão do Estado e os metrôs está na mão do Estado. Portanto, 30%. Eu fiz uma continha, aqui vai dar uma média de quase 60% de interferência do Estado dentro da iniciativa privada, dentro da linha de produção e serviços na nação. Voltamos ao raciocínio. Se o Estado, a linha capitalismo e comunismo é a interferência, é a diminuição do privado e o aumento do Estado, então a linha está pendendo para o lado comunista. Está acima de 50% nessa linha. Isso é praticamente um país comunista. O Brasil só não é um país comunista ainda porque as Forças Armadas ainda não se entregaram para o Estado. Mas não vai durar muito, tá? O Brasil só não virou comunista de verdade agora, nessa última eleição, porque o Bolsonaro venceu graças à força das mídias,
aonde que o Estado não tomou conta. Mas se o Haddad fosse eleito, olha, o Haddad teria dado continuidade ao controle das mídias sociais. Veja o perigo. O Haddad é do PT. O PT é um partido declaradamente socialista. Ele tinha como vice a Manuela Dávila. A Manuela Dávila é do partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Veja, uma vice-presidente que tem como partido seu um partido comunista, o que ela quer implantar na nação? A não ser o sistema comunista. Ou eu sou tão ingênuo assim? Simplesmente ela iria implantar o sistema comunista no Brasil. O Partido Comunista do Brasil, eu vou olhar aqui a definição, como que ele se define. Ó, tá no site do PCdoB. Define-se como sendo de esquerda e baseado ideologicamente nos princípios do marxismo-leninismo. Marx é o pai do comunismo. Lenin leu o livro do Marx, O Capital, e implantou o comunismo na Rússia, em 1917. Quando perguntado a Fidel Castro, após a implantação do comunismo em Cuba, Fidel Castro, ao ser perguntado se ele era comunista, ele respondeu: não, somos marxistas-leninistas. E o partido da nossa querida Manuela Dávila, vice-presidente, que se não fosse o Bolsonaro ela seria vice-presidente, ela não é mais do que um marxista-leninista. Nação, por favor, vamos abrir os olhos. Nós estamos à beira do comunismo. Só não somos graças à última eleição do Bolsonaro. Se nós não entrarmos nessa luta, se nós não nos informarmos, nós seremos vítimas por ignorância da nossa parte. O sistema de comunicação não vai nos informar. Porque a própria Manuela Dávila, quando perguntada para ela se ela era comunista, se ela queria implantar o comunismo no Brasil, ela respondeu lá no Roda Viva que, vejam, é um comunismo ao nosso modo, diferente do comunismo, que no resto do mundo todo não deu certo. Aonde o socialismo entra é fracasso. Então, nós estamos aceitando, graças a essa astúcia de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci disse o seguinte: não vamos pegar em armas e implantar o socialismo através de guerra, através da força. Vamos dominar as faculdades, vamos dominar os meios de comunicação e vamos dominar a política. Em 30 anos, nós teríamos implantado o socialismo e nenhuma vida será perdida. Tudo que está acontecendo no Brasil é graças a esse planejamento, a essa estratégia de Antônio Gramsci, aplicado pelos partidos, pela política e apoiado pelo sistema de comunicação, Departamento de Comunicação do Estado. Então, o Brasil está realmente às beiras do comunismo. URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os socialistas é do socialismo. URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Apelidado de Pátria Grande. Então, o comunismo estava planejado na sequência do governo Lula-Dilma. Você pode pesquisar na internet o Foro de São Paulo, onde que em 1989 houve a primeira reunião do Foro que aconteceu em São Paulo, por isso o nome Foro de São Paulo. Tem ata, é tudo documentado, e inclusive existe vídeos do Lula falando sobre esse Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo então nasceu com uma reunião do Lula, do Hugo Chávez e do Fidel Castro. Eles planejavam fazer na América do Sul, na América Latina, a substituição do que existia na antiga União Soviética, o URSS.
aqui seria Ursal. A Manuela Dávila, no aniversário dela, ela tem um bolo, onde que no bolo está desenhado o Ursal. Eles agora estão tentando desacreditar essa informação, estão mudando o nome do Foro de São Paulo e mudando o nome do Ursal. Mas essa seria a martelada final da implantação do comunismo no Brasil. Graças a Deus, Bolsonaro venceu e houve uma ruptura desse processo. Mas seríamos hoje fatalmente um braço da União Soviética. Inclusive, o apelido que é dado para o Foro de São Paulo, que é Pátria Grande, é o desenho da União Soviética de ponta cabeça. Se você olhar o mapa, a cortina fechada da União Soviética lá na Ásia, seria o mapa mundi, o planeta, né, virado de ponta cabeça, com o Brasil e a América do Sul substituindo a União Soviética, que ruiu lá nos anos 90.